noite a todas, todos, todes. É uma alegria tê-las e tê-los todos aqui conosco, né, nessa noite, sala cheia. Nós combinamos essa nossa conversa da seguinte modo: eu vou fazer uma rápida apresentação dos nossos dois convidados, né, da nossa dupla, que são artistas, criadores, pensadores que transitam entre diferentes artes e diferentes linguagens. É uma apresentação muito informal, breve, né? Laura e Wisnik. E em seguida eu vou fazer, nós combinamos assim: Laura vai falar primeiro, e depois da fala dela ela vai mostrar um trecho de um vídeo, e depois em seguida eu passo a palavra ao Wisnik. Em seguida eu faço um pequeno comentário, eles respondem e a gente partilha depois a palavra com vocês. Tá bom assim, Pedro? Tá bom? Bom, então, os nossos dois convidados conhecidíssimos de vocês, né? Vou lembrar apenas aqui algumas coisas muito rapidamente, né? Como disse, os dois transitam entre diferentes meios expressivos, entre diferentes artes. José Miguel Wisnik é pianista, compositor, cantor, professor de literatura brasileira na USP, onde ele fez toda a formação dele, autor de vários artigos, capítulos de livros, composições, né? Dentre os livros a gente pode lembrar, né, vários de nós aqui fomos e somos leitores desses livros, como Sonho e Sentido, Veneno Remédio, Futebol é o Brasil, A Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração. Na criação musical, né, ele tem os CDs José Miguel Wisnik, que é de 93 ainda, São Paulo Rio, Pérolas aos Poucos, O Indivisível, esse que ele faz com a Nausete, Naizé, e depois o Vão, de 2022. E especialmente esse trabalho belíssimo que é a Laíde Costa canta José Miguel Wisnik, né, em O Anel. Bom, ele também faz música para dança, cinema, teatro, e certamente, né, muitos de nós aqui conhecem a música que ele fez para os espetáculos do Grupo Corpo, né, como por exemplo, né, o Parabelo, que foi com Tom Zé, né, o Zé Nazaré, o Oncotô, com Caetano Veloso, né. Enfim, uma breve apresentação do José Miguel Wisnik. E a Laura Vince, ela é formada em artes plásticas pela FAAP, né? Realizou seu mestrado na ECA. Inicialmente, isso em 2000, inicialmente ela se dedicou à pintura, mas logo ela passou a abordar as questões da mudança, da transitoriedade da matéria no espaço, vindo a se dedicar então à escultura e às instalações. Dentre as suas exposições, destaca-se Estados, no CCBB de São Paulo, a 26ª Bienal Internacional de São Paulo, 2 edições da Bienal do Mercosul, uma residência em Melbourne, outra em Miami, né? Também teve uma exposição no octógono da Pinacoteca de São Paulo. Algumas instalações, as mais conhecidas, né, como Ampulheta, no Arte Cidade 97, Estados, no CCBB de São Paulo, de 2003, Lux, na Capela do Morumbi, Diurna, em Nova York, Todas as Graças, em Porto Alegre, Morro Mundo, em São Paulo, no Ar, no Rio de Janeiro, e certamente, né, aqui vocês conhecem Máquina do Mundo, em 2010, no Iotim, e mais recentemente esse trabalho aí, Máquinas do Mundo, né, que nós vimos um trecho aqui, né, no último dos filmes que nós vimos, é um trecho desse trabalho. Bom, ela também atua no âmbito da criação teatral e da cenografia, né? Esse trabalho com o José Celso Martins, né? Fez a cenografia de Cacilda e também na residência externa dos Sertões. Bom, seria isso. Tem bem e mais coisas de um e de outro, né? É uma breve apresentação. Então, eu passo a palavra à Laura e agradeço aos dois a terem aceitado esse nosso convite. Agradeço também ao Pedro Reina a oportunidade de estar aqui nessa conversa. Passemos, então, a nossa conversa. Obrigada. Bom, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer ao Pedro e ao Roberto pelo convite para participar desse encontro. Curioso que quando o Pedro me chamou, me escreveu pela primeira vez, a ideia dele era que eu fizesse esse encontro com o Nuno Ramos,
que é um artista plástico de São Paulo, e que a conversa seria sobre o Drummond e as artes visuais. Mas o Nuno não pôde vir, então eles sugeriram que eu fizesse um encontro com o Zé Miguel, que é uma situação bastante inusitada para mim, porque é a primeira vez que eu faço uma mesa com meu marido, com quem eu sou casada há 40 anos. Então, tem uma situação que é divertida, e eu estou um pouco nervosa também. Bom, mas o que nos une aqui hoje é o Drummond e, sobretudo, a Máquina do Mundo. E eu queria começar contando um pouco sobre um trabalho que eu fiz, que tem o título A Máquina do Mundo, que eu fiz entre 2004 e 2006. Nesse período, eu fiz uma visita numa pedreira de extração de brita, que para vocês é uma paisagem muito comum, né? Vocês conhecem muito esse mundo da extração, mas para mim naquela época era uma coisa muito nova. Então eu fiz uma visita extensa pela essa mina, desde a extração do bloco da pedreira até ela virar a brita, que são aquelas pedrinhas pequenininhas que são usadas na construção civil. E um primeiro momento, quando a pedra grande sai da pedreira e vai para uma primeira máquina, que é uma peça gigantesca, são pedras assim quase que do tamanho de um carro, e que são jogadas numa estrutura enorme, que parece um sino invertido, e que tem um pêndulo também invertido, que é acionado assim, por segundos. Essa máquina faz com que essa pedra já diminua, sei lá, 60%, 70% do tamanho dela. E depois ela vai indo por esteiras transportadoras e diminuindo de parada em parada, né? Quer dizer, um pouco como a gente viu essas estruturas gigantescas com as esteiras transportadoras, né? Levando o minério. Era uma paisagem muito distópica, muito impressionante. E eu fiquei com aquela sensação muito forte e com um desejo de fazer um trabalho sobre aquilo, sobre aquela experiência, né? Mas fiquei com essa sensação. Logo depois, assistindo uma palestra do Zé Miguel sobre o Drummond, onde ele também tratava do poema da Máquina do Mundo, nessa palestra, eu vislumbrei a minha máquina, eu vi a minha máquina. Muito porque o poema, a Máquina do Drummond, aparece para ele, luminosa, no final do dia, né, no lusco-fusco, entre o final do dia e o início da noite, onde as coisas do mundo já perdem a sua definição, né, já ficam meio se desmanchando, e aí é nesse momento que a Máquina do Drummond aparece, luminosa, muito como um Aleph, como no conto do Borges. E essa máquina fala para o poeta, sem emitir um som, sobre a lógica geométrica, não é lógica, sobre a estranha ordem geométrica de tudo, né? Então, enfim, quer dizer, o poema me ajudou a vislumbrar a minha máquina, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma pequena esteira transportadora com uma dosadora, numa escala muito diminuta, e pus uma tonelagem sobre essa máquina, e esse pó passava pela dosadora, depois caía na esteira transportadora, numa velocidade muito diminuta, muito reduzida. Quer dizer, é como se eu estivesse criando uma desmáquina, né, uma antimáquina, porque ela inverte totalmente a lógica para a qual a máquina foi construída, né? E aí uma parte dessa montanha atravessa essas duas máquinas e cai no chão, fazendo uma outra
pequena montanha, como se fizesse... Quer dizer, esse transporte da mesma matéria de um lugar para outro um pouco indica a inutilidade dessa máquina, né? Então, foi a partir da aula do Zé e do poema que essa máquina apareceu para mim, né? Então, eu queria mostrar a imagem para depois a gente continuar a falar. Só para vocês... sim, interessante que depois essa máquina veio para cá, para Minas Gerais. Ela hoje pertence a Inhotim, que é curioso, que quer dizer, ela volta, quer dizer, a morada dela hoje é na região onde a gente sofreu, né, o maior desastre ambiental da nossa história, né? Então, enfim, tem um sentido isso, né? Ela está aqui, né? Então, é isso, quer dizer, são 5 toneladas de... Se puder voltar. Sumiu. Sim, então, são 5 toneladas de pó de mármore que atravessa essa máquina que tem esse escuro, que se chama dosadora, e depois ela vem muito, que quase como grão por grão, formar a segunda pilha, né? Quer mostrar o detalhe? Se estiver difícil, a gente só fica nessa. Eu acho que era só para mostrar mesmo, para vocês terem ideia do que é que eu estava falando. E aí podemos seguir. Tem o detalhe, mas sim, não tem problema se não der para passar. Seguimos, então. Eu acho que pode... Eu acho que nem precisa apagar, é só um detalhe da peça, né? Que é essa máquina dosadora que você regula a quantidade de pó ou de minério, o que for, que vai cair, vai ser transportado, né? Ela também, eu fiz com que ela funcionasse na menor velocidade possível. Então, é ela que joga grão por grão na esteira. Era isso, para a gente começar. Obrigada, Laura. Bom, eu também ia participar de outra mesa, e aí tudo foi reorganizado. Isso aqui também estou nervoso. Mas muito excitado com essa possibilidade de trocar ideias, as nossas experiências sobre essa aproximação a Drummond, né? Essa peça, essa máquina do mundo, ela vem, é uma coisa que quase que a máquina fotográfica não consegue captar, né? E que o pó de mármore vem vindo na esteira e depois ele cai para formar a outra montanha, digamos. Mas quando ele cai, forma um véu. Esse véu é tão transparente porque é quase como que grão por grão fosse transportado, né? E o véu, então, quando você está ao vivo, você vê ele caindo como se fosse uma cascata muito diáfana, assim, muito etérea, né? E que ao longo do tempo, é uma obra no tempo, porque toda aquela montanha vai passando de um lugar para outro, né? Que acaba sendo, a gente sente assim como uma pergunta sobre qual o sentido, de algum modo, desse processo em que, como disse um crítico
Lorenzo Mami, falando sobre essa peça, ele diz, afinal, que a montanha pare a montanha, né? E a areia ela é levada e ela não tem opinião sobre isso, né? O mundo vai se fazendo, o mundo vai continuamente, a máquina do mundo vai se produzindo, né? A vida vai se fazendo, mas o próprio Lorenzo Mami dizia uma coisa que eu achei muito linda e muito impressionante sobre essa peça, que ele diz que aquele retângulo negro de onde sai a areia parece com um quadro de Piero della Francesca, que diz que é uma das imagens mais pungentes da morte na história do Renascimento, que é o enterro de Cristo, onde aparece, ele está também na frente de um lugar que parece esta pilha de pó de mármore, e ali é cavada tem um retângulo, né, que é uma vala, a cova, né, negra, que é uma espécie de passagem para o nada, né, que soa também, curiosamente, pensando no nosso encontro aqui, como se fosse uma tela de cinema negra, né? Com nada. Tem até um dos filmes aqui, Em Fim da Noite, que é A Noite que Não Finda, inspirado nos poemas noturnos de Drummond, que, na verdade, uma parte dele é essa tela negra de cinema, né? E o Lorenzo Mami reconhecia isso no quadro renascentista e, curiosamente, diz ele, na peça A Máquina do Mundo, da Laura, como uma coisa que está ali, não necessariamente voluntária, intencionada, né? Mas criando uma relação, vamos dizer assim, pictórica com essa presença da morte que está nesse movimento das matérias pelo mundo, né? O que nos faz lembrar o verso do poema de Drummond, que diz, né, que fala do solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa, né? A existência mais gloriosa, no caule dela, floresce esse sentimento de morte. Então, quando o Lorenzo diz isso, curiosamente, ele está fazer relação com Piero della Francesca, essa coisa rebate de novo em Drummond, né? No poema do Drummond, o que torna muito misterioso para nós o modo como a sensibilidade leva, né, a essa instalação, a esse diálogo, a relação com o poema. A Laura, então, disse que ela pensou nisso a partir de uma aula que eu estava dando sobre o Drummond. Mas o que eu quero dizer é que eu dei a aula 30 anos sobre Drummond e nunca tinha percebido uma coisa fundamental na Máquina do Mundo, o poema do Drummond, e na obra dele. É uma coisa que eu só percebi depois, e aí retrospectivamente percebi na obra, né? Que é, só quando eu fui, em julho de 2014, a Itabira, num festival de inverno, pela primeira vez eu fui à cidade, é que eu me deparei com uma coisa que eu tinha uma sensação de que poema, passado ali na estrada pedregosa de Minas, né, naquele lugar, aquele mato dentro, né, aquela coisa distante do mundo, mas como que ali surge essa visão do mundo? Na verdade, é um poema contemporâneo sobre essa visão da máquina do mundo, que nos remete ao Fausto de Goethe, nos remete aos Lusíadas de Camões, nos remete à Divina Comédia, né? Mas é um poema contemporâneo sobre tudo isso, né? Como pode surgir, né, neste lugar esta visão, né? E eu que como eu disse, dei muito tempo aula sobre o assunto, com a sensação de que algo tinha que estar ali para motivar esse poema, não só uma visão metafísica do universo, mas alguma coisa que tivesse um chão histórico-social. E bastou algumas horas em Itabira para eu entender isso, que eu nunca tinha entendido,
não é? Simplesmente lendo os poemas. E algo que a bibliografia sobre Drummond nunca disse que eu saiba uma linha sobre isto, que é olhar Itabira como lugar devastado pela mineração. Não é? Como que o Pico do Cauê, que eu imaginava, ouvia falar, eu imaginava como um pico danificado, de algum modo, na paisagem. Né? Mas quando eu vi ali, era uma cratera de 200 metros de profundidade, né? Que me ocorreu como um sino invertido. Né? Coisa que depois, é o modo como a Laura descreveu, eu fiquei sabendo hoje dessa máquina que ela viu britando, né? Pedra, que tem a ver com tudo isso, com o processo de britagem e exportação do minério bruto, e esse maior trem do mundo, né? Do poema e do curta que nós vimos aqui. Então, a presença de uma mineradora praticamente no coração da cidade. Não é distante, não é fora, é alguma coisa que simplesmente inverte a relação. A cidade não é, vamos dizer, que a Vale está instalada em Itabira. Itabira está instalada na Vale. Né? Itabira passa a ser o território da Vale, como, de algum modo, os filmes também disseram aqui, né? E que havia, portanto, alguma coisa no poema de Drummond, aquela visão, ela tinha a ver com essa história, porque havia ali uma tremenda máquina do mundo. Não é? Insisto, é a máquina metafísica de que falam os poemas, né? Mas é aquela máquina histórica, né? Presente, que está posta ali, cuja história aí eu fui atrás disso e vi que, de fato, o poema, a data do poema e a data da instauração da Vale, tudo isso se combinava propriamente, que o poema surge depois, logo depois, no ano seguinte, quando o Drummond faz uma viagem a Itabira pela primeira vez, num pequeno avião, de Belo Horizonte a Itabira, e ele vê Minas do alto. É uma visão epifânica, como se fosse Vasco da Gama no final dos Lusíadas, tendo circunnavegado, que os portugueses percorrido os mares, né? Tem uma visão de uma espécie de totalidade que é dada a ver. Né? Ele tem essa visão que ele diz, vai desde o coro das montanhas, né? Passando pelo o Rio das Velhas, e como se visse dali tanto as montanhas todas como cada grão de milho que um lavrador debulhava ali na terra, não é? Ou alguém pastoreasse uma res. Então, do menor ao máximo. Ele tem essa experiência e chega a Itabira e vê pela primeira vez o Pico do Cauê sendo dinamitado, explorado, os caminhões arfantes descendo, carregados de minério, e ele vê ali o começo de uma destruição avassaladora. Né? E que essa experiência, afinal, é uma experiência que ele juntou, digamos, duas coisas. Aquele momento, ali, como para ele Itabira é o mundo, ele é o poeta do sentimento do mundo, e um sentimento do mundo curioso, porque desde que ele tinha os 7 ou 8 anos de idade, os ingleses chegaram a Itabira e compraram tudo a preço de banana, porque sabia-se que ali estavam as jazidas que interessavam ao capital mundial, cujo olho guloso se voltava para Minas e tinha no Pico de Itabira o seu, vamos dizer, o epicentro de tudo isso. O mesmo Pico de Itabira que estava na janela, né, das sacadas da casa em que ele cresceu. Então, aconteceu essa coisa espantosa, que esse acontecimento da modernidade brasileira se deu ali, diante dos olhos do maior poeta do século. Né? Essas duas coisas se combinaram ali, se conjugaram, e
ele vive, ele cresce sob o signo da presença de um projeto minerador para Itabira, que, no entanto, só se realiza, só se consuma em 1942, e a instalação da Vale e o começo, propriamente, dessa história toda. Então, é uma longa história, né? E o poema, ele foi a Itabira, essa viagem que eu estou falando, em 48, quando o processo, né, estava em andamento, e é ali que ele realiza, digamos, o fato do que isso significava. E então, o poema é profundamente ligado. Ele não fala diretamente disso, ele não está falando do caso particular, ele está falando profundamente da experiência local, né? É um sino rouco que desperta toda essa visão. É o palmilhar da estrada pedregosa. Tudo isso é essa paisagem afetiva, memória involuntária proustiana, né? Profundamente ligada àquele mundo. E quando ele descreve a máquina do mundo, tudo aquilo vai até o sono rancoroso dos minérios. É uma espécie de fita de Moebius, assim, em que ele vê o mundo sendo dominado em todas as instâncias objetivas e subjetivas, né, que vão até o sono rancoroso dos minérios e dá a volta e vem para a estranha ordem geométrica de tudo, né, e da vida e da morte, do tal o sentimento da morte solene no caule da existência mais gloriosa, né? Então, só, quer dizer, para resumir isto, é como se o Drummond junta duas definições de máquina, que são a máquina antiga, aquela que está em Camões, aquela que está na Divina Comédia, que é a máquina ptolomaica do cosmos, que são, na verdade, o modelo de um universo que tem os planetas, os 7 planetas acima da Lua, as estrelas fixas, o empírio. É uma máquina, não é? que é o cosmos funcionante, que em Dante Alighieri é uma viagem ascensional, né? Que, aliás, que fura o subterrâneo ínfero dos 9 círculos do inferno, sobe pela montanha do purgatório e sobe os 7 céus o céu das estrelas fixas, de onde ele vê a Terra, né? Lá, e sobe em direção à visão mirífica da divindade, né? Que um físico comparou com a triesfera de Einstein, a visão da divindade do universo que se vê em Dante, né? Então, tudo isso está lá. Não, segui. Oi? Ah, sim, então. Então, tudo isso está em Dante, né? No Camões é o mesmo cosmos que desce à Terra. Os portugueses, o Vasco da Gama pode ver, é uma espécie de... São círculos, esferas concêntricas, e luminosas e transparentes, embutidas, em que ele vê a Terra e vê todos os lugares da Terra por onde os portugueses passaram. Uma espécie de Google Earth, assim, a 1 metro do solo, que se tem... como se essa máquina do mundo estivesse subindo em Dante, descendo em Camões para dominar a Terra, e o Fausto é a visão da dominação da Terra e da devastação da Terra que se anuncia ali. São essas máquinas do mundo todas que estão no poema do Drummond. E essa, portanto, visão do cosmos e, ao mesmo tempo, da visão da máquina no sentido dos dispositivos de exploração e de dominação que estão em todas as esferas, que o poema também contempla. O poema contempla essas 2 dimensões, o universo que se dispõe aos olhos de quem o vê e que, ao mesmo tempo, vamos dizer, tomado como objeto de exploração pelos dispositivos, né,
das máquinas de exploração modernas e tal. E tudo isto no momento em que a Vale, instalada, né, indicava essa exploração, essa transformação e essa destruição de Itabira. Eu disse tudo isso, todo esse palavrório, para dizer que eu precisei de tudo isso para ver o que a Laura viu quando fez a obra, porque a ideia da relação do poema com a mineração. Né? Mesmo tendo visto a obra, não tinha me ocorrido que a Máquina do Mundo tinha uma relação com a história da mineração. Né? E a máquina mineradora ali, que é na instalação que ela fez, é a máquina do mundo. É uma, não sei se podemos dizer assim, uma alegoria, mas uma presença, né, da máquina do mundo como essa coisa que transporta, né, a matéria para a matéria e, ao mesmo tempo, contém, né, o sentimento da vida e da morte que está ali presente, mas ligado diretamente à mineração. Então, essa é vamos dizer, a história dessa aproximação ao tema que a gente traz aqui, né, que está ligado a essa obra, mas que depois se desdobrou em outra coisa, né, que é o fato de ter havido o espetáculo chamado Máquinas do Mundo, do qual vocês viram uma amostra aqui, para quem estava na sessão anterior, e que é um desdobramento dessa visão do poema do Drummond, sobre a qual podemos falar depois, não sei, mas, como de costume, o professor aqui desata a falar e passa do ponto. Eu digo isso assim, quando vejo ela me olhando, eu assim, sinto que eu já falei demais. Então, para dar início aqui, eu pensei, Laura e José Miguel, é o seguinte, acho que na atuação de vocês e no trabalho de vocês, né, a gente, e foi por isso que vocês foram convidados aqui, né, eu fiquei pensando assim, como é que vocês veem essa relação entre, pegando até um mote de uma das canções aqui do José Miguel com o Caetano, do Oncotô, essa música do Pesar do Mundo, né? Imaginando esses vários pesos do mundo, né? Do mundo contemporâneo, né? O que é pesado, o que é leve, né? O que é imaterial e o que é material, o que é destruição e devastação, mas também o que sobrevive, o que funciona numa escala planetária, mas o que também funciona numa escala diminuta, bem pequena, né? Então, entre esses vários pesos do mundo, né, vocês conhecem a canção, eu vou citar os versos iniciais que falam assim: pesar de tudo, pesar do mundo sobre si mesmo, pesar de nuvem, pesar de chumbo, pesar de pluma, pesar do mundo, desponta a estrela no vão imenso, por ti suspenso à sua espera. E mais um trechinho: tudo se afronta, pedra com pedra, a própria onda quando se quebra. Eu fiquei pensando, talvez, assim, se a gente poderia imaginar no trabalho de vocês, tanto no que vocês fazem, bem como também nos autores que vocês estudam, como é que vocês imaginam que se dá essa relação entre essa configuração atual dos pesos do mundo, né? Ele não apenas pesa, mas ele também tem leveza, né? Se eu entendi bem. Tem pluma e tem chumbo, né? E o trabalho de vocês como criadores, né? Imaginando as matérias expressivas que vocês utilizam, né? O Wisnik com o canto, a composição, a música, mas também o estudo crítico da literatura. E Laura com as matérias próprias do seu fazer, né? A matéria da escultura ou a luz, também que tem coisas pesadas e tem coisas muito leves, né? Você trabalha tanto com
coisas que pesam muito, toneladas de areia, às vezes um grão, uma luz, né, um corpo que se move, um corpo às vezes imobilizado. Vejo né, nas várias canções do Wisnik também, há uma atenção muito grande às matérias do mundo, mas parece que você tem uma preferência pelas coisas que se movem. Ou é a luz, ou é a onda que se quebra. Não há tanto a presença de coisas estáticas. E, ao mesmo tempo, né, versos muito bonitos de outras canções que falam da queda, mas do que se sustenta na própria queda. São metáforas, parecem importantes, assim, na sua música, que dão para nós uma impressão, assim, de que para não sermos catastrofistas ao extremo, né, eu queria que vocês apontassem, assim, como é que vocês veem, seja no próprio trabalho de criação de vocês, ou nos autores que vocês estudam, como é que se dá essa relação hoje entre o funcionamento, né, perverso, destrutivo, que vai levar o mundo ao esgotamento, né, porque nós sabemos, por exemplo, que as atividades extrativistas, como a mineração, o limite delas é o esgotamento, né? A única destinação delas é o esgotamento. Elas não geram riqueza propriamente dita, elas só extraem, né? E o fim delas é o esgotamento das jazidas, esgotamento, né, da fonte, esgotamento do próprio mundo, mas isso, claro, está, por assim dizer, conduzindo também a um esgotamento das formas de existência, né, de todos os seres, e como a gente tem visto, vimos aqui hoje, inclusive, né, essa destruição provocada pela mineradora, ela alcança os territórios, mas alcança também as subjetividades, né? Estamos vivendo também um momento de esgotamento das nossas subjetividades. Em algumas leituras mais contemporâneas, como, por exemplo, as leituras que são feitas por pensadores que pertencem a outros mundos, que não este mundo nosso, que é ainda predominantemente eurocêntrico, né? Mas o que nos dizem pensadores, sábios, né? Xamãs, rezadores das culturas indígenas, das culturas afro-brasileiras, eles veem bem o esgotamento do nosso mundo, né? Eu fico imaginando, talvez, assim, se o Drummond também não estava vendo o fechamento da possibilidade dessa maravilhosa máquina do mundo nunca mais aparecer, se talvez houvesse uma chave para compreender um pouco, talvez, algo dessa arrogância do mundo ocidental, dessa maneira como ele imaginou ver o mundo de uma vez só, o mundo abrir-se como totalidade, como espécie de uma revelação da totalidade do mundo. Você escreve sobre isso. E se, talvez, para outras culturas, eles estão, talvez, nos dizendo duas coisas. Assim, talvez seja o esgotamento do nosso mundo e talvez alguns entre nós já tenham visto esse esgotamento dessa maneira como a gente um dia imaginou que o mundo ia se revelar como totalidade para nós, se isso não está ligado a essa maneira como, desde o colonialismo, o mundo apareceu nessas visões assim fantásticas, delirantes, revelatórias, sob o peso da violência, do domínio, da conquista. E é por isso que talvez haja esse entrelaçamento entre a maravilhosa máquina do mundo que vai se revelar de maneira epifânica e a maravilhosa, e não a maravilhosa máquina do mundo, mas a destruidora máquina do mundo, né? E nessa maneira como vocês dois trabalham de maneira tão admirável, como é que a gente, não sei se desentralaça uma coisa de outra, mas como é que, digamos, né, diante dos dispositivos maquínicos destruidores, como é que atuam as máquinas poéticas, né? É uma parte do livro, leva essa denominação máquina poética. Laura é uma criadora dessas máquinas poéticas. Então eu queria que vocês falassem um pouco, assim, tanto na obra de vocês, no trabalho de vocês como criadores, né? No domínio das artes plásticas, das artes do teatro, né? Da criação performática, Wisnik no campo da criação musical, da composição, mas também a partir dos autores que vocês estudam, ou dos artistas que também vocês trabalham, né? Como vocês veem esse embate aí entre esse mundo tomado por essas máquinas destruidoras, máquinas de controle, e como vocês imaginam
os materiais expressivos, as formas artísticas que, de alguma maneira, podem resistir ou combater ou desviar. Talvez haja uma série de verbos que nós podemos imaginar. Né? Por exemplo, no caso dessa semana, aqui estamos pensando o cinema, né? Tanto de ficção quanto documentário, a maneira como ele, com seus meios expressivos, estão às voltas aí com né? Nós também querendo imaginar que há um cinema que pode funcionar como essa máquina poética que enfrenta as máquinas da destruição. Então, o que vocês imaginariam? Bom, eu acho que a máquina do Drummond, o poema do Drummond, ele revela para nós justamente a máquina devoradora de montanhas, né? A máquina terrível e destrutível, mas, enfim, revela também a outra máquina, a máquina poética, né? Então, elas são parte do mesmo lugar, né? E acho que essa transformação que ele está vendo possível, quer dizer, nós mesmos é que temos que fazer essa roda girar, né? De se transformar, né? E ele ali, o poema é de 46. 49 no jornal, 51 no livro. Então, em plena, né, pós-Segunda Guerra, né? Então, quer dizer, a visão dele, ele já está vendo tudo o que está acontecendo hoje, ele já viu lá, já está, né, é nítido para ele, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Enfim, então, um pouco é uma tentativa, quer dizer, ter ele como uma fonte de inspiração, quer dizer, essa visão que ele teve, quer dizer, eu carrego comigo, quer dizer, eu tento reproduzi-la, né, no sentido, quer dizer, a minha máquina está tentando falar disso também, né? Quer dizer, ali tem 50 toneladas de areia, mas 50 não, nesse caso tem 15 toneladas de areia. Mas quando você vê, enfim, você vê cada grão dessas 15 toneladas, né? Então ali tem justamente essa delicadeza, né, dessa matéria que, enfim, que somos nós, né? Aquele pó de pedra somos nós, né? Não tem. Então acho que a gente, através das nossas máquinas poéticas, né, a gente tem feito um esforço para que a gente consiga, enfim, quer dizer, nos sensibilizar, né, de que essa transformação ela é mais do que passou de ser urgente, né, ela é outra urgente, não sei, ela não é nem, enfim, de fato nós estamos numa situação dramática mesmo, né, e acho que essas são as nossas ferramentas, né, as máquinas poéticas é o que temos, né, para tentar refletir e pensar sobre esse momento atual, né? Continuando, você pode falar como é que, depois de ter feito essa primeira máquina do mundo, você imagina o espetáculo Máquinas do Mundo? Sim, Bom, o espetáculo, enfim, essa máquina, ela foi uma disparadora para o trabalho no teatro, né? Muito primeiro porque o poema do Drummond continuou nos guiando, e ali tinha um desejo de fazer um teatro muito das matérias, um teatro que não é um teatro, é uma performance, que as matérias tivessem ali o seu lugar principal, né? Eu brinco que foi uma revolta da técnica, porque a cenografia, a luz, o figurino, a música está sempre, quando você fala de um teatro de diretor, está, né, sempre subjugado ao desejo do diretor. Então, foi uma revolta da técnica, a gente quis fazer uma coisa que essas materialidades pudessem, elas próprias, ser proponentes, né, e guias dessa criação, né? Sem diretor. Então, a gente fez uma coisa totalmente horizontal e de direção coletiva, onde todos nós cuidamos dessa estrutura, né? E aí, então, incluímos mais 2 textos de 2 autores brasileiros, a Clarice Lispector e a Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector,
e o capítulo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito o delírio de muito, quer dizer, orientado pelo Zé, porque justamente esses trechos são visões do mundo, então são visões cosmogônicas, são visões do mundo também nesse sentido de que o mundo está em transformação e num limite de fim. O próprio Brás Cubas que faz o relato dele morto, né? Então, quer dizer, para ele o mundo acabou e ele vê o mundo passando por séculos e por séculos. Ele relata essa visão dele, né? E a Clarice também, do alto do apartamento do Rio de Janeiro, ao olhar os telhados, ela vê o deserto, ela vê a transformação do mundo em ruína. Quer dizer, são 3 visões de máquinas, né? Então, por isso que a gente juntou. Obrigado, Laura. Zé. Isso retomando um pouco as questões né, que você colocou, que tem um movimento avassalador, né, no mundo que, de certo modo, começava ali com as navegações, a instauração de um mercado mundial, né, de um mundo mundializado pelas trocas mercantis e num processo de aceleração para o qual o Goethe, ele, numa correspondência, ele usa a palavra uma civilização velocífera, né? Palavra que era um neologismo, era uma mistura de velocidade com Lúcifer, né? Para quem escreveu o Fausto, né? Havia um pacto mefistofélico da modernidade que consiste nesse desejo de totalização do poder e do saber, né? Que é uma tremenda maquinação veloz, né? E então isso, certamente, quando tem ali, a Laura está lidando justamente com a lentidão, a mesma máquina que agiliza o processo de transporte do minério britado, é a mesma máquina que faz com que tudo aquilo vire alguma coisa que obedece a um outro tempo, como se a lógica, não é, produtiva fosse invertida para, de certo modo, nos mobilizar para o fato de que a gente possa olhar tudo de um ponto de vista ainda de uma outra lógica que não é essa, né, de um sujeito que toma tudo por objeto, não é, a ser apropriado, extraído, num processo sem limites, né, que resulta, no fim das contas, que a mercadoria das mercadorias, todas elas, afinal, dejetadas, né, a mercadoria das mercadorias é o planeta explorado e dejetado, né, por uma maquinação que corresponde a essa máquina dos dispositivos, né? A grande máquina, para usar uma expressão do Drummond, num outro poema, que é o maravilhoso Elegia 1938. Né? Que é a grande máquina ali quer dizer essa máquina exploratória, que nós acordamos, né, e ante indecifráveis palmeiras vemos o funcionamento da grande máquina. Né? Essa é a máquina dos dispositivos, né, de poder e exploração. E outra coisa é a máquina da disposição do mundo, é a máquina que desvela, né, o mundo originário, tal como ele existe, o cosmos que se apresenta. Né? Eu acho que o processo pelo qual essas duas máquinas se cruzaram resulta no que tem sido chamado hoje de antropoceno, que é exatamente a indistinção entre a máquina natural e a máquina artificial, ou seja, a máquina originária e cósmica da disposição do mundo e a máquina dos dispositivos que se apropriaram completamente a ponto de que uma coisa é a outra. Né? Quando se especula sobre que lugar tem, de onde vem, quando começa o antropoceno, né,
Então, quem fale, aliás, acho que foi o primeiro que postulou isso, fala nas máquinas a vapor e a Revolução Industrial e aquilo que Goethe estava justamente presenciando, né? Outros falam sobre o Neolítico, né, remetendo muito mais atrás ao momento em que se passou a agricultura, e outros falam o próprio surgimento do humano. Mas alguns dizem mais especificamente sobre o pós-guerra, a energia atômica, as acelerações generalizadas e a data de 1950, que é a data do poema do Drummond, né? Assim como do Aleph, do Borges, né? Poemas contemporâneos, né? Então a gente está vivendo esse processo avassalador do ponto de vista da chamada civilização ocidental, porque ela tem esta perspectiva objetivizante, exploradora e extrativa sem limite, né? É nesse momento que têm surgido outras perspectivas não ocidentais, não europeias, que justamente refletem sobre esse processo e retomam, né, outras lógicas simbólicas, outros modos de existência, e que falam, como o Davi Copenaua, no livro com o Bruce Albert, A Queda do Céu, né? Então, que escuta a natureza, escuta as vozes da floresta e escuta, portanto, é uma coisa que para fora, não é, da experiência da nossa cultura, que está ligada a uma prática de arte, né? Essas práticas que se aproximam, de todo modo, em nós, daquilo que tem aparecido como sendo outras perspectivas que afinal se tornam eloquentes hoje, né? Pelo aquilo que o destino do Ocidente tem desenhado como projeto e como fim, né? Então tem surgido uma outra coisa que se tornou importante, né? E mais do que uma moda, uma afirmação, né, de ancestralidades, que é extremamente importante, né, e fundamental, que se faz nesse momento, mas é uma interrogação sobre os destinos, sobre essas perguntas, né? E a ideia é que eu pensaria como ligada à ideia de, curiosamente, os colonizadores, quando tomaram, né, posse do mundo e do mundo não ocidental europeu, viram nesses a presença do feitiço e dos fetiches. Eram povos fetichistas, do ponto de vista colonizador, imperial europeu, né? A palavra fetiche, fetichismo, aliás, vem da palavra portuguesa, feitiço, né? Portanto, os colonizadores portugueses, de algum modo, inseminaram essa palavra, que tem um papel fundamental em todas as línguas, né? E tem uma importância econômica, o fetiche da mercadoria, no texto de Marx, né? O fetichismo na psicanálise, o fetiche como uma questão antropológica, né? Mas sempre atribuindo aos outros o fetiche, né? Do ponto de vista do colonizador. E acho que nós estamos vivendo um momento em que há uma espécie de volta do feitiço contra o feiticeiro. Ou, na verdade, daqueles povos tidos como fetichistas, na verdade, emergindo como alguma coisa que denuncia o colonizador europeu como o grande fetichista da mercadoria, que, quando denunciava o fetichismo dos outros, implantava o fetiche dos fetiches, que é a mercantilização do mundo, com esse horizonte que nós vimos, que, afinal das contas, é a mercantilização do planeta como mercadoria em última análise, que, por essa lógica, não tem outro destino senão ser descartada ou destruída, né?
Então, nós estamos vivendo um momento muito complexo, não é? Muito também, e talvez rico também, pelo cruzamento dessas diferentes perspectivas. Né? Justamente perspectiva é a palavra que entrou, o perspectivismo ameríndio, né? Tal como formulado, ou desdobrado por Eduardo Viveiros de Castro, né? Tem a ver com isso, é uma leitura que a antropologia faz de um texto como A Queda do Céu. Curiosamente, o Eduardo Viveiros de Castro, quando escreve sobre o prefácio para A Queda do Céu, ele chama esse prefácio de O Recado da Mata. E diz que quando a gente acabar de ler a Queda do Céu, a gente tem que ler O Recado do Morro de Guimarães Rosa. E faz um jogo entre o Recado do Morro e o Recado da Mata, sem perder o sentido do matar e morrer, né? Do sertão e da floresta. Né? E dizendo, na verdade, que o livro ele tem nele uma espécie de pulsação recadeira, como tem na Viagem do Recado no Guimarães Rosa, né? Que alguém ouve, né, Gorgulho ouve a montanha falando, e esse aviso ominoso, né, atravessa aqueles recadeiros da cultura oral mineira e chega uma canção. Né? E essa canção é a formulação de algo que vem se fazendo por essas vozes, não autorais, né? Mas que vão passando uma pela outra. Cada vez, curiosamente, em Guimarães Rosa é assim, quanto mais maluquice, mais graça e mais força aquele recado adquire. Né? Há uma perlimpsiquice inerente a ela, que é justamente a capacidade de ouvir o não dito, né? De ouvir o que não estava formulado, de ouvir o que não estava codificado, e isso emergindo como uma possibilidade de dizer uma outra coisa. Acho que, nesse sentido, o texto do Eduardo põe em contraponto e em diálogo, né, a arte, tal como a gente concebe ou pratica, busca ou ama, né, e esta perspectiva, né, de outras culturas que nos falam, né, das vozes da floresta de outro modo. Então, acho que isso tudo está em jogo aí. Né? E nesse espetáculo Máquinas do Mundo, o desejo foi colocar esses recadeiros, né? Porque o texto do Drummond dialogando ao lado do Delírio de Brás Cubas e de uma passagem da Paixão segundo GH de Clarice Lispector. Porque são textos que, num dado momento, alguém está numa situação, vamos dizer, agônica, né, no caso do Memórias Póstumas, entre a vida e a morte, e aí ele tem uma visão dos séculos, né, e uma visão instantânea, como num relâmpago. Aquilo é uma epifania, uma espécie de máquina do mundo, quer dizer, machadiana, né? A própria crítica literária, às vezes, fez essa relação. E a Clarice, que vê do alto, né, do apartamento no quarto de Janair, a empregada, né, no qual, quando ela entrou, é o seu lugar de classe que é revertido, e ela tem uma outra experiência anti-barata, e é de lá que ela vê o Rio de Janeiro, e vê no Rio de Janeiro todas as cidades e desertos, todas as cidades que entraram em ruína, e todos os desertos sobre os quais se construíram cidades, e todo esse movimento de fazer e vamos dizer, e desfazer, né, que está nesse jogo, né, dos tempos e tudo. Então, o espetáculo buscou isso, e através do que a Laura chamou de um teatro das matérias. Os textos estão ali, mas não propriamente interpretados por atores fazendo diálogos. Os textos falam, mas através deles há uma espécie de contato, né, suscitado pelos textos com as matérias, as densas, né, as pesadas e as leves, né, e tudo isso, então,
está em jogo ali. E quem estava na sessão anterior, que passaram os curtas, viu no final, aquilo que passou aqui foi uma espécie de compacto em 8 minutos, de um espetáculo que tem 50 minutos. Tal. Ali era uma amostra, e os personagens que estavam em jogo tinha ali aquele que está ligado à Máquina do Mundo, o Delírio de Brás Cubas e a Clarice, né? Então, na verdade, esse contraponto que o espetáculo, a performance busca, né? Acho que, deixa eu ver o nosso tempo aqui, que a gente tinha. Pedro, podemos passar para as pessoas fazerem as questões? Você me ajuda aqui? Ou então, vamos abrir agora para a participação de vocês. Tem uma pessoa logo ali. Pedro. Olá, boa noite. Primeiro, eu gostei muito dos filmes, desde o filme do João, depois dos curtas, e culminar nessa conversa. Eu sou muito fã do trabalho de vocês dois. E aí eu achei curioso, assim, primeiro por você dizer, Zé, que quando você veio em Itabira, você reconheceu algo, talvez que deixou a poesia e os textos do Drummond menos abstratas. É isso que eu entendo, porque eu moro em frente a algumas mineradoras e eu percebo isso. Quem não é daqui é um pouco abstrato. Se vê uma pintura com tinta de terra, como eu sou casado com uma artista que faz pinturas assim. E aí, para muitas pessoas de fora do Brasil e até fora de Minas, são pinturas abstratas. E para mim e para os meus vizinhos, são pinturas das paisagens da nossa casa, assim. E aí eu achei interessante um ponto que a Laura falou sobre o retorno dessa obra para Brumadinho, para o Inhotim. Só que eu vi um ponto que talvez você não tenha colocado, de que o Inhotim é patrocinado pela Vale. E aí a Vale, que está em Itabira desde 1940, hoje, de certa forma, patrocina para ser dona dessa narrativa do que você está expondo ali. Eu não sei, isso é um ponto de vista meu, mas eu vejo isso uma coisa muito comum, esse greenwashing, né? Essa coisa de pegar obras que falam sobre algo que é o ponto negativo dessas grandes empresas, da Vale, e comprarem e serem donos dessa narrativa. E aí eu queria saber, assim, o que vocês imaginam que seria... Só mais um ponto. Eu acho que isso serve para a cultura em geral, em Minas Gerais. É a Vale que patrocina tudo e é a Vale que domina essa narrativa. E muitos projetos que falam a verdade sobre a mineração não são patrocinados e acabam não saindo do papel. O Drummond, eu vejo que é uma época que nada pararia ele, porque ele estava fazendo independente do recurso, assim. E era um tipo de obra de arte muito, vou dizer, mais barata de ser produzida, né? Que eram pensamentos dele, assim. E aí eu queria saber o que vocês acham disso também, porque para mim é a Máquina do Mundo se mostrando maior do que qualquer poesia, sabe? Maior do que qualquer outra coisa, assim. Acho que queria saber da visão de vocês. Sim. Não, eu acho que eu concordo com você que, enfim, a máquina devoradora de montanhas, né, que é dona da própria montanha e da própria por isso que ela devora a montanha. Então, quer dizer, é uma situação complexa, né? Você tá mas eu acho que tem a ver, por exemplo, a minha máquina está nesse lugar, a dona da máquina destruidora de montanhas, né? Justamente por esse movimento que você tem que inverter essa lógica. Você tem que fazer um esforço para que isso se modifique. Então, é bom você trabalhar no terreno do inimigo, sabe? Você atingir, está dentro do terreno do inimigo, né?
Porque senão você fica sem, você deixa o inimigo sem, você não combate ele, você não entra em litígio com ele, né? Se você ficar acuado dele, né? Então acho que é uma forma de você se colocar ali dentro com um pé forte, né? No sentido de que, enfim, a Vale patrocina toda a cultura, não toda, mas uma boa parte da cultura aqui, mas enfim, mas ela quer dizer, tem um dado que tem um público que não é da Vale, né, tem gente de Minas que vai ali e que se depara com aquilo, né? E que então é uma maneira de você guerrear, eu acho, sabe? Eu estou no território do inimigo. Então, quando eu fui em Itabira em 2014, isso para mim, aquilo foi uma surpresa tremenda, o que eu vi ali, porque eu acho que eu e o Brasil não tínhamos uma visão da devastação mineradora. A gente não tinha essa visão. A mineração consegue se esconder, simplesmente. Ela conseguia criar sobre si uma invisibilidade impressionante, embora ela esteja em toda parte. Aquilo não tinha nem visibilidade, nem tinha vamos dizer, simbolicamente, o reconhecimento da existência e do papel da mineração. Drummond fez isso sozinho, nos anos 50. Ele tentou dizer que aquela era uma luta absolutamente desigual, em que uma empresa, explorando Itabira, tirava tudo de Itabira e não dava à região, à cidade, alguma contrapartida minimamente à altura do que era essa extração. E que a relação com a cidade era de fora, era uma relação totalmente alheia ao que se passava ali. Simplesmente, portanto, a cidade tratada como esse objeto a ser explorado a região e, por extensão, Minas como tal. Acho muito impressionante que eu, em suma, como representante disso, de alguém que já tinha visto cenas disso estando em Minas Gerais, mas isso não formava um conjunto. Isso em julho de 2014. Em 2015, eu acho, aconteceu Mariana, não é isso? Então, quando essa cena veio à tona para o Brasil, e depois Brumadinho, e aí, então, isso tudo se tornou alguma coisa que é uma questão que está posta, que deixou de ser invisível. Acho que esses filmes todos que a gente viu aqui são produtos desse fato, da emergência dessa questão. Tem a impressão que eles não existiam antes. Essa corrente, né, que se manifestou aqui simplesmente não existia porque ela estava como que naturalizada e aceita tacitamente, né? Então, alguma coisa aconteceu ali naquela passagem. O Drummond, ao fazer a sua denúncia, eu acho que a primeira denúncia foi uma denúncia simbólica, cifrada e poética, que é o próprio poema, não é? 51. Em 55, ele passa a escrever artigos dizendo que a Vale, ele contestando os argumentos da Vale, dizendo, por exemplo, a Vale dizia, nós propiciamos 70% dos empregos em Itabira. E ele dizia, Itabira, 100% da riqueza da Vale, àquela altura, vem de Itabira. Ou seja, essa relação é desigual. A mineração, diz ele, cava buracos e depois não deixa nada quando ela esgota aquela, em suma, até o fundo, aquilo que ela está explorando. Essas coisas todas ele dizia sozinho, com alguns cidadãos itabiranos que davam a ele também elementos com quem ele dialogava. Ele teve um apoio local, e isso ele fez pelo Correio da Manhã e pelo Jornal do Brasil. Tudo isto, afinal, soava rebarbativo, soava demasiado e parecia paroquial, você entende?
parecia aos olhos do Brasil, via Jornal do Brasil, que aquilo era uma reclamação de um itabirano que estava contra o progresso. Versão essa que a própria Vale se incumbiu de espalhar por Itabira e tal. Então, ele estava num papel ingrato, não é? Inglório, e a certa altura desistiu desta batalha, ele silenciou sobre ela, né? Então isso, vamos dizer, é o histórico desta passagem. E dizia, tem um poema que ele fala que para Vale toda a tentativa de contestação terminava no que ele chamou no poema de comédia embromatória. Ou seja, você finge que sim, que ouviu, que vai providenciar, que não sei o quê, e instaura a comédia embromatória, né? Bom, o dado novo foi que, com Mariana e Brumadinho, apareceu uma tragédia, duas tragédias criminosas, e a questão não podia mais ser levada no plano da comédia embromatória, né? Tem uma tragédia em curso. Essa tragédia é, por um lado, abafada, é minimizada, não sei, agora acaba de haver até um suposto acordo, né, que parece ser... não conheço bem os termos do que li a respeito, as pessoas sobre Mariana saem prejudicadas, saem lesadas no processo. E, durante esse tempo agora, a Vale passou a patrocinar tudo na cultura. De fato, você não vê nada, não é quase nada, né? Eu quero dizer, há uma espécie de onipresença da Vale né, nos eventos culturais, né, os festivais, em suma, tudo uma série de coisas que ela marca com o seu sinal. Ela está com isso, vamos dizer, buscando recuperar a sua imagem, né? E recuperar a sua imagem significa, vamos dizer, de algum modo, se fazer reconhecida como apoiadora da cultura de modo geral, assim como, por extensão, por analogia, como a restauração ecológica, ou o que seja, né? E tudo isto é uma continuação dessa batalha toda. Isso é a estratégia própria das logomarcas, das empresas e da lógica da mercadoria. Você põe a sua marca de empresa naquilo que acontece e, de certo modo, toma para si o sentido da coisa. Agora, como disse a Laura, é uma batalha, né, de armas completamente desiguais, né? A máquina do mundo, de fato, afinal, é isto. É a máquina que toma posse, se apropria de tudo quanto existe, né? E nós vivemos um tempo em que não há nada que se manifeste publicamente que não seja imediatamente cooptada pela lógica mercantil. As redes digitais exponenciaram isso ao extremo. Esta se tornou a máquina, né, algorítmica de controle, como diz o poema do Drummond, né, dos vegetais, dos minérios, dos bichos, de tudo, e das paixões e os tormentos, os desejos e os tormentos. Quer dizer, tudo isto passou a integrar esta tremenda maquinação, né? É esta questão que está posta, não é? Qual é o destino disso? O capitalismo destruirá o mundo antes do mundo destruir o capitalismo? Essa é uma questão que colocou, que tem se colocado recentemente, né? O capital é uma entidade que se confunde com o próprio ser e entranha absolutamente tudo, né? E tem uma determinação destruidora, né, com uma posse do imaginário coletivo. Isso nós estamos vendo acontecer. Se traduz em coisas que significam, inclusive,
as posturas políticas, né, que traduzem uma espécie de reprodução do que a máquina fomenta, digamos assim. Então, não quero, estou no limite de ficar demagógico, mas isso é uma coisa de dizer. Então, estamos num limiar de algo não sabido, né? E supomos que existem forças da vida, forças no humano que se contrapõem a isso, de algum modo. Supomos, né? Isto significa que tem que ter uma fé nisto, né? E esta fé não é necessariamente religiosa, mas a fé artística é uma delas, né? Mas a fé na possibilidade de afirmação da vida humana como processo colaborativo, que conheça o limite, por exemplo, né? Então, nesse sentido, eu vejo que o grupo que fez esse Máquinas do Mundo tem uma coisa em escala muito pequena, mas eu acho que todas as escalas pequenas passam a ser tão importantes como as grandes, né? O menor é enorme, né? Essas coisas todas não são irrelevantes, não são insignificantes. Mas, por exemplo, fazer uma coisa que é trocada, que é horizontal, né? E buscar isso em diálogo com essa questão das máquinas do mundo, com a literatura, com a poesia, com a arte e tal. Oi. Não te ouvi, querida. Sim. E mercantilismo, nada, mas eu quero. Eu me pergunto como que essa educação civilizatória nos distanciou tanto dessa fábrica natural que a gente vive, que é o mundo. E seja com vocês que são de uma cidade grande como São Paulo, seja eu que sou de uma pequena cidade do interior, a gente se distanciou muito dessa fábrica que é a natureza. E outro dia, aos 56 anos de idade, andando na rua, eu descobri um galho no chão que era uma madeira de lei. Isso foi uma coisa assim tão... Sabe, quando você tem móveis em casa, você tem essas paredes, você vê as madeiras, mas sabe o dia que você vê um galho caído, que era uma madeira de lei? E daí era um projeto que eu estava fazendo, e aí eu fui numa biblioteca e encontrei esse poeminha aqui do João Cabral de Melo Neto. E aí esse poeminha fala assim: e não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesmo teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Será que a gente vai fazer igual no Planeta dos Macacos, de 74, fazer esse planeta virar um areal? Ou se essa vida, essa fábrica da vida que explode o tempo inteiro, tão potente, vai resistir? Mas eu não culpo o mercantilismo, a industrialização. Eu acho que a cabeça humana é uma máquina, é uma criatividade, é potente, mas a gente se distanciou muito dessa fábrica natural. Obrigada. Pois é, o João Cabral, Morte e Vida Severina, não é isso? Passar por tudo aquilo, aquela falta, aquela carência, aquela vida terrível de privação e ter essa explosão da vida, né, que é esse poema. Eu acho que é isso mesmo, uma questão de afastamento e de aproximação, né? Mas obrigado pela sua colocação. Nós temos apenas 10 minutos, né? Então, mais uma questão. Não sei se alguém já estava inscrito lá atrás. Tem duas pessoas aqui, talvez dão duas perguntas, tá? Talvez rapidinho. Boa noite.
Você mencionou Mariana, Brumadinho, utilizou a palavra avassalador algumas vezes, devastador também. E dia 4 agora fez 9 anos que a barragem do Fundão explodiu em Mariana. Varreu do mapa. Despejou 50 milhões de toneladas de rejeitos na bacia do Rio Doce. E anteontem saiu a sentença que absolve criminalmente a Vale, a BHP e a Samarco. Civilmente, são as tratativas que ainda existem, né? E depois veio Brumadinho. E eu queria saber de vocês o seguinte: algo além da arte pode nos salvar, mesmo que patrocinada pela Vale? Acho que a gente podia fazer a segunda. Pode ser? Fazer as duas questões para a gente ganhar um pouquinho de tempo, por favor? E aí vocês respondem as duas. Bom, o que eu vou dizer está implícito no seu discurso aí, não é? Está implícito. Eu sou físico de origem, mas me dedicando atualmente a tentar entender a natureza do ser humano. Então, foi muito repetida a questão da máquina que destrói, máquina, não é? E também foi dita a questão de destruição do mundo. Eu coloco o seguinte: a máquina, o importante é o ser humano que fez a máquina, né? Qual é o lugar na natureza do ser humano que o leva a fazer uma máquina com determinados objetivos? Ele pensa, essa máquina pode fazer um montão de coisas. E ele está projetando a máquina e colocando-a em ação como objetivo para ele, não é? Se melhorar a conta bancária dele, está ótimo, ele não pensa nas consequências. Então, tem a máquina que produz riquezas e que também, a máquina que constrói é a máquina que destrói o ser humano. Mas a questão fundamental é nós temos que respeitar o que é o ser humano, qual é a natureza do ser humano que o leva a produzir o que a máquina faz. E a questão não é acabar o mundo, não, é acabar o ser humano. Ele tem a capacidade de se autodestruir, não é isso? Então, a questão que eu estou colocando é como é que nós vamos ver a natureza do ser humano aí, construtor e projetor dessa máquina. Muito obrigado. Pode começar com você. Então, primeiro, eu gostaria de retomar, viu, essa ideia de que tem duas máquinas em jogo. Uma é a máquina... Hã? Não, eu sim. Isso. Não, retomando o poema do Drummond, tem duas máquinas. Uma é uma máquina que não foi criada pelos humanos, é uma máquina cósmica. A gente pode chamar de, aqui usar uma expressão do Eduardo Vieira de Castro, o superorganismo vivente, né? A máquina, nesse sentido, não é a palavra no sentido moderno que a gente costuma entender, mas a máquina como uma espécie de sistema, um engenho que funciona. E a máquina originária é essa máquina espantosa que, como a gente diz, ela se dispõe, é a disposição do mundo, está à nossa disposição, não é? E ela se dispõe a seus modos, né? Quando a gente então topa com madeira de lei, né? Isso faz parte de um organismo, né? Com todas as suas implicações, tudo isso se interage, e isso faz parte dessa máquina originária, que não é criada pelos humanos, não é? É uma máquina da qual os humanos fazem parte. Eles são criados e são unidos a essa máquina, da qual eles se destacam e passam a querer
dominá-la a seu serviço, né? Para seus fins e talvez para seu fim, né? Essa máquina que é dos dispositivos, não da disposição, mas dos dispositivos. Não é um mero jogo de palavras. São duas coisas que estão intimamente ligadas, né? No drama que a gente está vivendo e nas tragédias, né, que aparecem ali. Então, e a gente tem uma espécie de embate cego com o fato de que como pode o humano fazer coisas que são tão evidentemente destrutivas para si mesmo, né? E mesmo a consciência ou as evidências dessas ameaças não o demovem, muitas vezes, ou parte, né, de nós humanos a seguir por esse mesmo rumo, né? Então, na verdade, que forças destrutivas e autodestrutivas e forças reparadoras e afirmadoras da vida estão trabalhando em nós, né? Isso nós estamos vivendo em grande escala, esta condição, né? Ninguém é capaz de responder propriamente a esta interrogação, que no fundo eu acho que forças prevalecem nesse embate, que colocam até um enigma sobre o próprio humano em sua capacidade espantosa de destruir, mesmo a ponto de se autodestruir, né? Isso está posto, estamos falando disso, isso vamos dizer, se materializa no mundo de muitas formas, né? E Minas Gerais se tornou um lugar desse confronto. Acho que para quem olha um pouco de fora, né, na verdade, isso historicamente, né, se dá no Congresso de Estocolmo em 1908, 1910, que se reuniram os interesses siderúrgicos mundiais para ver como é que iam mover a indústria do aço para mover o século XX, e identificaram aquele quadrilátero ferrífero como sendo altamente, não é, poderoso em jazidas. E aí o olho guloso se voltou para isso, e Minas Gerais passa a ser, ao longo desses 100 anos, né, o lugar desse embate. Sendo que Minas Gerais, ao mesmo tempo, é um território pouco urbanizado e de vida profundamente ligado à experiência, digamos, do bioma, da natureza, né, que é fortemente simbolizada em volta. Isso que eu acabei de dizer chama-se Guimarães Rosa, né, que significa justamente uma experiência de aproximação ao superorganismo vivente da natureza, né? A obra de Guimarães Rosa fala disso a cada linha, né? Ela é alguma coisa sobre esse bioma. E, ao mesmo tempo, representa uma coisa que é profundamente tocante para nós, que olhamos isso quando a gente chega a isso, que Minas Gerais tem uma coisa profunda, de uma espécie de gentileza, de gratidão, de acolhida, da relação, que no Guimarães Rosa se traduz em inocência e truculência, né? As coisas de uma inocência espantosa. Os 7 recadeiros são lunáticos de uma extraordinária inocência. Mas por isso mesmo é que eles estão ouvindo o que se passa, né? Ao mesmo tempo, num mundo patriarcal mandonista e violento, violentíssimo, né, em que lutas de morte se dão a cada passo. As obras de Guimarães Rosa, né, elas convergem para a luta de morte. Seja o Matraga, seja o Grande Sertão, seja Meu Tio Iauaretê, seja o Recado do Morro, né? Inocência e truculência, digamos, estão presentes nessa experiência imemorial, né?
cujas expressões da delicadeza elas fundam uma espécie de princípio de civilização que a gente sente. Eu e a Laura estivemos vendo, sentindo isso, por estarmos aqui desde antes de ontem. Né? A pessoa fala, a pessoa que trabalha no hotel, o modo como ela te pergunta se você quer uma limpeza no quarto ou não, uma troca de toalhas, tem uma coisa naquela entonação, né, que diz uma coisa, que passa um recado de relação, de convivência, de uma coisa que está vivo ainda lá, vivo ainda ali. Não tenho a menor ideia do que vocês acham disso que eu estou falando. Se acham... mas eu digo, né, nós dizemos assim, totalmente. E acho que isto tudo quer dizer, está sendo vivido de diferentes modos, em diferentes situações, né, numa escala global. Né? E a pergunta sobre forças destrutivas e afirmativas da vida no humano. Né? Eu pergunto, a questão freudiana de Eros e Thânatos, não é? como movendo o inconsciente? Né? É isto, né? Ou não? Mas nós não sabemos propriamente responder a isto. Viu? Eu digo isso em relação às duas questões que foram levantadas. Mas o que eu sinto é isso, a gente tem um repertório, um tesouro, né, que a arte é uma das coisas que oferece essa possibilidade da gente refletir, sentir, transformar, né, voltar a sentir, sensibilizar, uma coisa assim que afinal, alguma coisa de fundamental nesse processo, em que, por isso as perguntas que vocês fazem, né, será que a gente não sabemos esse será que, né, é devolvido para todos nós. Né? Agora, eu tenho certeza que tem quem veja isso de uma maneira muito avassaladora, para usar de novo a palavra, na qual cada indivíduo não tem mais papel nenhum a exercer e, portanto, fica como que massacrado e anulado. É isto que e eu sinto que a Laura também, isso que a gente diz não. Quer dizer, o que é vivido, né, em qualquer escala da experiência humana é um acontecimento fundamental para a gente viver a travessia, né, desse processo humano em grande escala, né, pelo qual estamos passando, com situações muito novas que nunca foram enfrentadas desse jeito, nessa escala. Né? Mas, insisto, não é à toa que forças totalizantes de tipo autoritária e fascista, elas são contra essa expressão da arte ou da cultura nesse sentido de que estamos falando. Não é à toa. Elas evidenciam melhor que ninguém o caráter, a força política do que é a experiência e a troca artística. Né? Então, é disso. Uma pergunta sobre os perigos de uma mina explodir. Sim, nós vemos em Nova Lima... Sem dúvida. Está tremendo.
É isso aí. Está chegando aqui. É o recado da mina. É. Isso. Ó, eu queria agradecer ao Zé Miguel Wisnik e à Laura. Eu tinha, uma segunda pergunta que não pôde ser feita, mas eu pensei dessa maneira, assim, como aconteceu essa conversa entre o casal, à guisa, assim, de um pequeno fecho, né? Eu fico pensando o Zé Miguel como músico e numa certa acepção da música, a música é uma arte do tempo, né? E a Laura como, entre outras coisas, mais uma escultora, e na escultura as coisas estão no espaço. Me parece que os dois, como criadores, estão respondendo, um pela música no tempo, o outro respondendo pelas coisas colocadas no espaço. E eu pensei 2 exemplos, assim. Uma primeira música que eu acho que eu ouvi do Zé Wisnik, que eu tenho o vinil até hoje, foi a Nausete cantando Olhos Nus, em que é uma citação que fala de uma fábrica, um raio de luz chega e é um pai que aponta, alguém que experimenta a luz que chega na fábrica, o lugar o mais inóspito, o lugar da alienação e da exploração, e alguém aponta uma pequena descoberta, né? Há outras, mas acho que essa foi a primeira que eu escutei da Nausete. E depois penso numa instalação de Laura que eu não vi, mas eu ouvi uma descrição que ela fez. É uma descrição no CCBB, em que ela falou que fez uma coisa, eu guardei o significante. Ela falou que lá no alto ela fez como que uma bateia, mas é uma bateia invertida. Então, ao invés da bateia que extrai a coisa do chão, a bateia está do alto e parece que lá de cima caem umas folhinhas e o espectador fica ali apanhando o que cai dessa bateia invertida. Achei que talvez vocês dois estão produzindo essas máquinas poéticas, máquinas temporais, máquinas espaciais. É isso, agradecer imensamente a vinda de vocês aqui. Viu?